Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wellington e nós vamos estudar um pouquinho sobre a matéria. Só revisando matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, que tem volume. Nós temos três estados básicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. São bem conhecidos nossos, né? O estado sólido é quando a matéria tem um estado de agregação muito elevado. Eu digo que os átomos e as moléculas estão muito próximos uns dos outros, formando um sólido que tem uma densidade alta e que também é incompressível, né? Eu não consigo comprimir ele. Ele é rígido, né? E eu tenho dificuldade de formar moldes, né? Com essa matéria, tá bom? Então nós falamos que ela está no estado sólido. As moléculas estão muito próximas, elas estão quase imóveis, né? Elas ficam muito próximas das outras, demais mesmo. O outro estado da matéria é o líquido. O líquido, o estado de agregação da matéria já é menor. As moléculas, elas são mais livres para se movimentar. Enquanto no estado sólido elas têm dificuldade de se movimentar, no estado líquido elas têm essa facilidade de se movimentar a ponto de formar de se formar, na verdade, de acordo com o ambiente que ela está. Então, um exemplo disso é a água. Se você pegar a água no seu estado líquido, você vai colocar ela num frasco, num copo, por exemplo, e ela vai tomar o formato do copo. Isso porque o estado de agregação dessa matéria é mais livre. Então, por conta disso, ela tem essa facilidade de formar moldes, né? De se moldar ao ambiente que ela está. Uma coisa interessante, né, que é muito parecido com o sólido, é que a matéria no estado líquido ela continua com a dificuldade de ser comprimida, porque as moléculas ou os átomos ainda estão próximos dos outros. Então, existe uma dificuldade de ser comprimida, tá? E a densidade também é elevada, porque ainda estão próximas uma das outras, né? Essas moléculas e esses átomos, né? Então, nós dizemos que o líquido e o sólido são muito parecidos. A diferença entre os dois está basicamente na questão da facilidade em que as moléculas e os átomos têm, no caso do líquido, de se movimentar. Ok? O outro estado da matéria é o gasoso, o estado de gás, né? A matéria, ela quando está no estado de gás, as moléculas estão muito afastadas. Então eu digo que o estado de agregação da matéria já é bem menor do que os dois anteriores, né? As moléculas ou os átomos estão bem afastados. Então, nesse caso, existe uma facilidade de comprimir a matéria. Porque, como eles estão afastados, ao ser comprimido, você empurra a matéria para a próxima da outra. Então, tanto as moléculas como os átomos, você vai conseguir aproximar um do outro. E isso acontece porque o estado de agregação do estado gasoso é bem menor em relação aos demais, né? O estado de agregação é muito pequeno. Então você consegue fazer com que ele se aproxime. Como o estado de agregação é pequeno, então nós dizemos que o volume ocupado por esse gás também é grande. Então ele está mais distante, né? A matéria está mais distante, então ele ocupa um maior volume. E por ele ocupar um maior volume, eu posso dizer que ele também tem uma densidade menor em relação aos demais estados. Porque a densidade é uma relação entre a massa e o volume. Então, quanto maior o volume, eu digo que a densidade é menor. E quanto menor é o volume, maior é a densidade, porque a matéria ela está muito próxima, tá bom? Então, esse é o estado gasoso.
passando para frente, nós vamos estudar a teoria atômica. A teoria atômica ela se divide basicamente em 4 modelos atômicos. O modelo do atomismo, que vem lá da antiga Grécia. O modelo conhecido como bola de bilhar ou bola de sinuca, que é um modelo estudado pelo cientista chamado Dalton. O modelo pudim de passas, que é um outro formato, né, mais moderno, vamos dizer assim, do modelo bola de bilhar, agora com mais partículas ou mais elementos presentes, né? E o modelo nuclear, onde nós temos um átomo que tem um núcleo no seu centro. E em volta você vai ver partículas que nós vamos chamar essas partículas de elétrons, tá bom? Então essa vai ser a nossa segunda aula. Até mais e bons estudos.